Irmãos, como hoje na realidade eu tinha já marcado já uns 3 meses de antecedência, não? Eu estaria conosco o pastor Antônio Cuco. Pastor Antônio, obrigado, então. O pastor Antônio Cuco é nosso diretor executivo da nossa convenção batista paranaense. Mas, como o dia dos pais, a filha também havia preparado algo na igreja, ele falou: pastor, eu vou ter que... Eu falei: não, tudo bem, né? Fica para uma outra oportunidade. Mas ele avisou com antecedência, então os irmãos não se preocupem, eu não preparei a mensagem agora, tá? Aquilo que Deus colocou no meu coração. E como a gente estava falando a respeito de pai, né? A gente se pergunta qual é o padrão de pai que você gostaria de ser, ou qual é o padrão de pai que você teve, né? Porque todos nós, como eu disse, mesmo você não sendo pai, você é filho. Então nós temos um pai, nós temos, sabemos da responsabilidade, da importância que os nossos pais tiveram, mesmo diante de tantas falhas. Eu creio que se fosse perguntar para os filhos, os mais velhos, né, teu pai só teve qualidades, só virtudes? Pode ser que diga, né, 100%. Né, alguns vão dizer, né, mais ou menos 100%, não. Possível. Né, porque nós somos seres humanos. Nós somos falhos. Então nós vamos encontrar sempre algumas dificuldades. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos lá no livro de Gênesis, no capítulo 21. Eu estava conversando com a Lê em casa, ela estava falando: pai, o que você vai falar? Eu digo: bom, eu vou falar sobre um pai. Ela disse assim: Abraão. Eu digo: acertou, né? Eu disse assim: mas não é que Abraão era um pai perfeito, pelo contrário, quem conhece a história de Abraão sabe que ele cometeu alguns deslizes, até com relação aos filhos, né? E eu sempre pergunto, né? E na maioria das vezes não erram, né? A maioria, não a maioria, mas uma grande maioria. Ou às vezes a gente fica na dúvida: quantos filhos Abraão teve? Não, vamos começar os números. Quantos filhos Abraão teve? Quem dá mais? Quem dá menos? Quanto você falou? Tem certeza? Quem mais? Pergunta para Iane. Quantos filhos? 8 filhos, né? Pode ter certeza, né? Na Bíblia são 8 filhos. E a gente conhece Abraão como o Isaac, né? Ou o máximo, né? O Ismael, que também, né? os filhos que o Ismael como primogênito, né? Mas o filho da promessa que nós conhecemos é Isaac, né? Então é algo que nós já ouvimos várias vezes, mas nós vamos ver que Abraão ele teve outros filhos também, né? E foi pai no total de 8 filhos. E nós temos inúmeras histórias de homens na Bíblia usados pelo Senhor, homens que nós temos um respeito muito grande. E como pais, muitas vezes eles falharam também naquilo que é ensinar os filhos, porque é uma responsabilidade muito grande. Nós falamos a respeito de que nós, os filhos são nossos, né? Mas nós recebemos para cuidar por um determinado tempo. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. E nós temos a responsabilidade. Meu pai sempre dizia: eu estou criando meus filhos para o mundo. Ninguém cria o filho para ficar total. Pode ficar até próximo, mas vai sair, vai bater asas, né? E é interessante que mesmo homens imperfeitos, homens que foram usados por Deus, mas que falharam como pais, não em todos os momentos. Mas o que nós queremos ensinar ou trabalhar em cima disso? Que algumas vezes nós temos que entender que nós trabalhamos sexta-feira, né, encontro de casais, que tivemos o primeiro, quem não veio, né, venha nos próximos, foi extraordinário. Mas nós aprendemos a respeito do perdão. Isso inclui todas as áreas, até mesmo de pais para com filhos, de filhos para com os pais. A questão do perdão, de mostrarmos que nós somos imperfeitos, porque quando a criança, quando é bebê, né, até uns... Quantos anos a Alice tem, André? 5, né? A Kiara também 5, né? Então hoje elas estavam falando que o pai
era o herói, né? Por quê? Porque a criança, ela vê o pai o máximo, né? O pai é indestrutível. Quando ela está próxima ou perto do pai, ela, né, se sente um tal. Mesmo que exista alguém, né, que seja mais forte, mais imponente, né, na altura, no tamanho, mas para ela, o pai é o super-herói. Mas, com o passar dos anos, eles vão percebendo que esses pais também têm falhas. Porque nós somos imperfeitos, nós somos seres humanos. E algumas das vezes as nossas falhas acontecem por não darmos ouvidos à palavra de Deus. Quantas vezes nós falhamos com os nossos filhos por querer tentar auxiliar a Deus, tentar ajudar a Deus, nas boas intenções, as chamadas boas intenções. Nós queremos fazer algumas vezes, tomar algumas atitudes que vão ajudar ao Senhor, como nós vemos no caso de Abraão. As ideias mirabolantes. Deus disse a Abraão: você vai ser pai de uma grande nação. Vou, Senhor, vai. E aí a idade começa a passar e ele começa a pensar: Deus esqueceu de mim, né? Ou aquela ideia: não, nós sabemos que Deus faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa. O problema é que algumas vezes nós queremos fazer a nossa parte acima daquilo que nos compete fazer. E foi o caso de Abraão, né? Tudo bem, a gente pode dizer, mas foi Sara, ou Sarai, né? Sara, que disse para ele que ele poderia ter um filho com a escrava e ele seria herança. Não foi a promessa do Senhor. Deus disse: eu farei a sua descendência, eu darei um filho, e esse filho vai ser a continuidade da sua geração. E nós conhecemos Abraão como um homem de fé, um homem obediente à palavra de Deus. Mas sem a presença de Deus, já falamos há um tempo, alguns domingos atrás, quem nós somos? Quem nós somos? Onde nós podemos chegar? Qual é a distância que nós podemos percorrer? Na maioria das vezes nós nem iniciamos a nossa caminhada, porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos seres humanos, e Deus tem cuidado das nossas vidas, mas muitas das vezes nessa ânsia de querermos ver as promessas de Deus sendo cumpridas nas nossas vidas, nós acabamos antecipando, nós acabamos cometendo erros que trazem consequências seríssimas, não somente nas nossas vidas, na vida de outros. Algumas vezes não. Algumas consequências às vezes vão afetar durante um período, mas nem sempre, né, para toda a vida. Mas algumas consequências trazem grandes prejuízos, não somente para quem cometeu, para mim ou para quem fez, mas como para outras pessoas, como é o caso de Abraão. Abraão, nós vemos as consequências até hoje. As consequências de dois povos que continuam brigando, né, tentando mostrar quem é o filho da promessa. Nós vemos hoje, né, o muçulmano, nós vemos o judeu, cada um com a sua ideia, cada um com o seu posicionamento. Por quê? Porque Abraão, ele se colocou realmente como alguém segundo a presença do Senhor, segundo a palavra de Deus, mas ele também falhou como um homem, mesmo sendo chamado por Deus, pai da fé, mas ele teve as suas falhas. Leia comigo em Gênesis 21, do 1 ao 7, que fala sobre o nascimento de Isaac. Diz assim o texto da palavra de Deus: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. É extraordinário, irmãos, quando a gente olha a palavra de Deus e vê as promessas de Deus se cumprindo, mesmo diante da dúvida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Quando Abraão, eu creio que Abraão nem comentava muito com as pessoas, e
Sara, como nós lemos o texto, quando ela estava grávida, ela ocultou, ela não compartilhava, não contava, porque era algo que realmente as pessoas não acreditavam. Quantas vezes nós nos colocamos exatamente na situação de Abraão, em que a promessa de Deus para com as nossas vidas, aos nossos olhos, demoram para se cumprir, e nós começamos a querer encontrar um meio para que essa promessa se cumpra. E no meio dessa tentativa, nós acabamos não atrapalhando ou impedindo, porque quem somos nós para impedir o agir de Deus? Mas algumas vezes nós temos que dar algumas voltas a mais, porque nós tentamos burlar aquilo que Deus havia colocado. Deus havia falado, Deus chamou Abraão. Com 70 anos, 75 anos, Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma grande nação. E aí começam as expectativas, porque Deus nos chamou para que nós possamos ser servos do Senhor, e muitas vezes nós ficamos frustrados com as expectativas, porque os anos vão passando, e a promessa de Deus está se cumprindo, mas tão lentamente. Nós vemos que Abraão, ele era um homem bem sucedido. Ele saiu praticamente quase sem nada, mas ele obedeceu à vontade, à voz do Senhor, e foi, e ele começa a ser abençoado por obedecer a palavra de Deus. E Abraão realmente, essa história, um homem que diante de toda a sua trajetória, qual era o seu objetivo principal? Cumprir a vontade de Deus na sua vida, ser obediente. E sair de um lugar para uma outra região, sem conhecer, sem saber, era porque ele tinha intimidade com Deus, e ele sabia que Deus estaria levando para um lugar onde seria bom para ele. Sempre falo que, um amigo meu, ele disse antes de nós irmos para o campo missionário, ele disse que não existe lugar mais seguro do que você estar na presença de Deus. E é a grande verdade. Às vezes a gente fica com medo de dar esse passo, mas quando a gente lembra que Deus está presente nas nossas vidas, a gente pode dar esse passo convicto de que Deus vai nos proporcionar a vitória. E Abraão, ele tinha realmente essa intimidade com Deus. E Deus lhe prometeu, e aí com 100 anos de idade, Deus cumpre então a promessa. Mas nesse inteirinho ele já tinha um filho com 14 anos de idade. Por quê? Porque o jeitinho de tentar ajudar ao Senhor. E aí Ismael, nós conhecemos a história. Se você não conhece, leia o livro de Gênesis, é algo interessante. Em casa você poderá estar lendo, vai estar vendo realmente que ele era um homem segundo aquilo que Deus havia proposto no coração para aquela vida. E não temos como ver realmente a importância que Abraão teve, não somente na vida da nação do povo de Israel, como nas nossas vidas, porque através de Abraão, nós também hoje conhecemos a palavra de Deus, porque através de Abraão veio toda uma nação, todo um povo, e Jesus vem através dessa nação para salvar a humanidade. E talvez o relacionamento com Deus que nós olhamos para Abraão, nós podemos ver, esse é o exemplo de pai que todos nós gostaríamos de ter, ou talvez nós nos perguntar, será que eu poderia ser como ele? Mas como nós temos, ele também tinha suas falhas, ele tinha suas imperfeições. Não era um homem realmente perfeito, e como nós falamos, no meio dessa caminhada com Deus, ele provavelmente teve as suas dificuldades, porque você fica imaginando depois que Abraão, tendo que cumprir a promessa, nós vamos ver que ele teve que mandar Isaac embora. E ele, pesaroso no seu coração, ele disse: como que eu vou fazer isso? Mas era o preço que ele tinha que pagar. Imagine para o pai você ter que separar, você ter que dividir, você ter que escolher. E para os pais sabem muito bem o quanto isso é difícil. Mas ele teve que tomar essa posição. Por quê? Porque ele tomou uma iniciativa sem pedir a direção de Deus. Quando ele teve Ismael, foi algo que nasceu no coração dele, no coração de Sara, e ele não orou, ele não buscou a direção de Deus antes de tomar a sua posição, porque aos seus olhos era o correto a se fazer. E quantas vezes nós agimos exatamente dessa forma? Ao invés de buscarmos a direção de Deus, nós tomamos a iniciativa e dizemos: porque nós estamos segundo a vontade de Deus, eu creio que é isso que Deus quer para a minha vida. Mas nós precisamos buscar a direção de Deus. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, eu estou em dúvida. O Senhor conhece o meu coração. Um amigo meu que era pastor, já faleceu,
ele sempre dizia, já na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapasse. Vocês que sabem dirigir sabem muito bem disso. Quando você está atrás de algum lugar, no caminhão, você vê, será que dá para ir, será que não dá? Geralmente é naqueles momentos que é proibido ultrapassar. Então não vá. Mesmo que você tenha certeza, mas não pode. Não é? Porque Deus vai dar paz no seu coração quando você tiver que tomar a decisão acertada. Deus sempre nos concede essa paz. E Abraão não buscou a direção de Deus, porque julgava estar agindo de forma correta. E ele depois, com os seus outros filhos, ele teve que mandar embora Ismael, ele teve que mandar os seus outros filhos, né? Se você quiser, você lendo um pouquinho mais a respeito, né? No capítulo 25 vai falar os nomes dos outros filhos, nomes que você quiser dar para o seu filho, né? Como alguns sugerem, né? Mas eu creio que seja a situação, né? Zinran, Joxã, Medan, Midian, Isbaque e Suá. Né? Eu acho que não são nomes muito agradáveis. Ismael e Isaac a gente vê sempre por aí, né? Mas esses outros eu nunca vi, né? Ou ouvi. E ele teve que mandar, uns foram para o Oriente, outros foram para outro lugar. Ismael foi para um outro campo que ele havia determinado. Deus muda e trabalha na vida de Abraão e diz: Abraão, fica tranquilo. Você tomou algumas posições, você fez algo que não tinha orientado, mas não se preocupe, eu vou cuidar, eu vou tratar. Deixa que eu vou estar na direção. Eu vou arrumar aquilo que você não deu ouvidos à minha voz. Eu vou consertar essa situação. Mas imagine para esses outros filhos, né? Olharem para um pai que escolheu um em detrimento dos outros, né? Olha, esse daqui é o filho, é com ele que eu vou ficar. É ele que vai ficar comigo até o final. Então imagine os outros filhos. Para esses filhos, Abraão foi um pai exemplar? Eu creio que não, né? Imagine, provavelmente os outros filhos iriam dizer: nossa, esse pai que nós temos foi uma vergonha, nos abandonou, nos expulsou da sua presença, mesmo que a Bíblia diz que ele deu todos os recursos, todas as questões possíveis para esses outros filhos, mas como a palavra de Deus, o filho da promessa era Isaac, sempre foi. A questão é, pela nossa imperfeição, nós acabamos agindo dessa forma, e é por isso que nós aprendemos, é por isso que Deus sempre relata, sempre Deus permitiu que esses escritos fossem deixados, para que nós possamos aprender como nós somos falhos e somos imperfeitos, e como todas as vezes que nós tentamos tomar a iniciativa, como nós frustramos, como nós saímos frustrados, as consequências que ocorrem nas nossas vidas. Talvez seria tão mais fácil buscar a direção de Deus, mas na ânsia de querer acertar, nós queremos fazer do nosso jeito. Estamos aqui condenando Abraão? Não. Um homem de Deus. A palavra de Deus diz que ele era um homem, foi chamado amigo de Deus. Abraão era um homem que até hoje é conhecido como o pai da fé. Mas aí a palavra de Deus nos mostra que perfeição só existe no Deus ao qual nós servimos. E Jesus mesmo, ele se coloca realmente como esse Deus perfeito, e é um exemplo para nós sermos seguidos. Existem exemplos na Bíblia? Existem, mas são pessoas também falhas como nós, e que sempre cometeram alguns deslizes, mas tiveram a humildade de chegar-se diante da presença do Senhor, reconhecer os seus pecados e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Abraão realmente, para os outros filhos, provavelmente eles tinham uma certa mágoa no coração. Não sei, a Bíblia não nos mostra como foi resolvido, de que forma foi resolvido. Provavelmente para Abraão ele teve paz, ele teve consciência também das suas atitudes, mas como foi tratado o coração dos demais filhos, nós não sabemos. Mas sabemos que a mágoa é algo terrível, né? Até hoje nós vemos, e a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala sobre a ira, sobre a mágoa, nós não colocarmos, não alimentarmos a mágoa no nosso coração, porque ela é prejudicial, e ela vai contaminando as nossas vidas, vai nos tornando pessoas amargas, aquele tipo de pessoa que ninguém gosta de conviver. Por quê? Porque não liberou o perdão lá atrás.
porque não conseguiu entender realmente que o perdão é a melhor maneira para que a gente consiga e continue caminhando diante da presença do Senhor, como ele diz lá em 1 João, que nós precisamos amar os nossos irmãos, a quem nós vemos. E nós precisamos aprender a liberar o perdão. Isto é a palavra de Deus. É por isso que eu digo, nós não sabemos a continuidade da história. O que aconteceu, embora nós vamos ver que houve muitas outras nações por intermédio desses filhos de Abraão. Se você der continuidade na história, você vai ver que cada um teve a sua nação, teve o seu país, teve o seu povo. Pessoas que foram poderosíssimas, porque eram homens que foram direcionados e que tiveram uma orientação a respeito da obediência a Deus. Eu fico imaginando a vida de Abraão para com esses filhos. Ele pode ter errado, ele pode ter falhado, mas eu creio que numa das coisas ele não falhou: instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Porque ele tinha um exemplo daquilo que ele havia passado, daquilo que ele havia atravessado, todas as circunstâncias que ele tinha enfrentado. E ele tinha podido compartilhar com os seus filhos a respeito do amor de Deus para com as suas vidas. Porque eles não foram expulsos assim, não foram mandados para outro lugar assim da noite para o dia. Eles conviveram com Abraão. Ismael, 14 anos. E depois, provavelmente, convinha, quando Abraão morre, nós vamos ver que os dois estavam presentes para sepultar o pai. E os demais, a Bíblia não faz uma narrativa, mas nós cremos que provavelmente eles tinham uma proximidade. Porque nós sabemos que existem muitas essas questões de filhos do mesmo pai, e que tem essa proximidade, não tão grande como os demais, mas tem essa comunhão. Assim como Isaac e Ismael, se nós formos ver, eles não perderam o contato de imediato. Mas eu creio que Abraão ele teve todo o cuidado de mostrar o que é servir a Deus, o que é estar obedecendo à vontade de Deus, e também mostrar quando não obedecemos essa vontade, quando não damos ouvidos à voz do Senhor. Abraão pôde estar ensinando para os seus filhos, e é algo que nós precisamos estar refletindo nas nossas vidas: que tipo de pais nós temos sido com relação à luz da palavra de Deus. Tentamos mostrar que nós somos perfeitos para os nossos filhos, que nós não erramos, que nós fazemos tudo certo, que realmente nós somos o padrão de perfeição. Não. Nós precisamos reconhecer e ensinar que nós somos falhos, mas nós servimos a um Deus que nos pede que busquemos essa vida de perfeição. E nós precisamos ensinar aos nossos filhos que, mesmo diante das discordâncias, mesmo diante dos problemas, mesmo diante de tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, nós temos um Deus que cuida, um Deus que olha a cada um de nós. E quantos ensinamentos nós podemos tirar? Nós precisamos reconhecer que somos falhos e consertar aquilo em que nós erramos. Nós precisamos mostrar realmente para os nossos filhos que nós não somos perfeitos. E quando erramos, quando somos chamados a atenção, porque os filhos chamam a atenção dos pais, nós dizemos: olha, realmente não foi o padrão. Nós temos que realmente olhar e vermos que na palavra de Deus nos mostra homens tementes a Deus. Nós vemos o caso de Davi. Davi foi um exemplo de pai? Não. Nós vemos Abraão, Jacó, Isaac, todos foram exemplos de pai? Não. Nós vamos ver várias falhas na vida dessas pessoas. Mas quando nós buscamos a direção de Deus, e mesmo quando erramos, voltamos onde erramos. Como a palavra de Deus nos fala lá no livro do Apocalipse, a igreja de Éfeso diz: olha onde vocês erraram. Vocês estavam caminhando bem, de repente vocês se afastaram. Voltem ao primeiro amor. Qual é o primeiro amor? Aquele relacionamento com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Deus fala à igreja de Éfeso: se vocês fizerem isso, vocês recomeçarem onde vocês erraram, vocês vão consertar e vai ter uma vida diferenciada. Mas se não fizerem, eu vou remover o candelabro, eu vou tirar do meio de vocês aquilo que é algo tão importante, ou mesmo nós mesmos vamos afastando do Senhor
Porque quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós começamos a nos distanciar. E quanto mais distantes, menos nós ouvimos a voz do Senhor. Porque Deus, Ele quer que nós estejamos obedecendo a sua palavra. E se nós somos falhos, somos imperfeitos, nós precisamos realmente consertar naquilo que estamos errando, para que os nossos filhos não venham seguir os mesmos exemplos. Aqueles exemplos ruins, porque nós sabemos que infelizmente os exemplos, a grande maioria dos exemplos positivos, eles são esquecidos com facilidade. Mas o erro que você e eu cometemos, ou qualquer pessoa e não somente os pais, como é fácil as pessoas lembrarem? Como é fácil alguém apontar o dedo quando você erra? Olha, você fez tal coisa. E as outras boas? Todas ficam de lado. Porque é mais fácil lembrarmos as coisas ruins do que as coisas boas. Nós precisamos olhar e entender que nós temos que dar o exemplo segundo os princípios da palavra de Deus. É por isso que Salomão diz: instrui a criança no caminho que ela deve andar. Instruir não é somente falar, mas é viver. E nós, como pais, nós temos as nossas falhas, nós precisamos reconhecer e dizer para os filhos: olha, nós não somos perfeitos, mas nós estamos tentando acertar, tentando viver segundo os princípios da palavra de Deus, tentando viver segundo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Por isso a importância de estarmos atentos à voz de Deus. E não queremos agir da nossa maneira. Não queremos agir como nós julgamos ser o correto. Porque na grande maioria das vezes nós vamos cometer deslizes, falhas, pecados que entristecem o coração de Deus. O apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter consciência de que quando nós não ouvimos a palavra de Deus, é por isso que é muito claro quando falamos dos pais, né? E aí entra a mãe. Como é triste, né? Quando você dá um conselho para o seu filho e ele diz: olha, não vai ser desse jeito, eu vou fazer de outro jeito. E o pai está percebendo, os pais estão percebendo que vai dar errado. Como diz o Jó, vai dar ruim, né? Vai dar ruim, mas você não tem como mudar, a não ser você entrar no seu quarto e colocar nas mãos do Senhor. Mas você não pode decidir. Você vai chegar um momento que você não vai poder tomar essas decisões pelos seus filhos. Mas algo muito importante que nós podemos fazer é estarmos orando, colocando diante da presença do Senhor, de buscarmos a direção de Deus. Senhor, tem misericórdia, porque eu não posso fazer nada. Fugiu, né? Nós vamos até um tempo, até um ponto. É muito comum às vezes as pessoas, os pais dizem: olha, meu filho não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. Eu digo: olha, chega um momento que não tem realmente o que nós podemos fazer. Você foge do nosso limite, e aí nós temos que pedir. Não que antes você não pedisse ou nós não pedíssemos a Deus, mas chega um momento que você vai colocar nas mãos de Deus: Senhor, está diante do teu altar. Eu não sei como agir, não sei como fazer, já tentei de todas as formas, mas vamos clamar. E um pai, uma mãe que clamam pelos seus filhos, Deus não deixa de responder, mas nós precisamos começar isso desde pequeno, né? A importância, por isso que a importância nós falamos de trazer os nossos filhos para os caminhos do Senhor. E vai chegar um momento que ele vai caminhar sozinho, e aí você vai dizer: filho, vai para a igreja. Ele diz: agora, né? Já passou o tempo. E aí você já não tem mais condições. Às vezes as pessoas dizem: ah, mas meu filho não quer ir. Mas um filho de 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, você vai deixar o filho escolher o seu caminho? Não. Ah, eu não quero ir para a igreja. Não, mas chega um momento que você diz: não, mas vai ficar sozinho em casa. Então nós precisamos instruir. Se eu tenho alegria de estar na presença do Senhor, os meus filhos vão ter alegria de estar na presença do Senhor. Se eu tenho alegria de ler a palavra de Deus, os filhos vão querer também ler a palavra de Deus. Se eu tenho alegria quando eu falo: vamos orar, né? Ou aquela ideia, né? Vamos fazer uma oração rapidinho porque nós temos que sair rápido. Isso vai entrando na cabeça do filho. Que você tem que sair rápido, tem que fazer uma oração rapidinho, quer dizer, a oração não é tão importante assim. Mas quando nós dedicamos tempo das nossas vidas, pedimos a direção de Deus, os filhos vão percebendo as importâncias, quais são as prioridades das nossas vidas. E isto vai somando na vida dessas pessoas. Como falamos, os filhos de Abraão tiveram as suas dificuldades, as suas dúvidas com relação ao pai, com certeza. Mas eles podiam ver um homem que tinha relacionamento com Deus.
Um homem que quando chegava em determinados lugares, ele oferecia sacrifícios ao Senhor. Ele construía um altar. Nos primeiros lugares que ele chegava, Abraão construía um altar e oferecia um sacrifício a Deus, porque ele queria agradar ao Senhor. Com todas as suas falhas e imperfeições. Mas Deus não olha para a sua falha, para a minha falha, para as nossas imperfeições. Porque se ele fosse olhar, não atenderia a ninguém. Mas Deus olha para um coração disposto a fazer a sua vontade. Por isso que a gente sempre menciona, sempre fala daquela oração do publicano, aquele homem que era um cobrador de impostos, que era detestado pelos judeus, mas que ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Deus conhecia os seus pecados, sabia que ele era um homem falho, mas ele não tentou se justificar diante de Deus. Ele pediu a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. E é isso que nós precisamos, como povo de Deus, entender que é isso que Deus quer ouvir das nossas bocas. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E isso faz uma grande diferença na vida dos nossos familiares, porque vão entender que mesmo nós andando nos caminhos do Senhor, nós somos falhos, mas nós estamos buscando essa perfeição para as nossas vidas. E Abraão, ele era um homem que vivia segundo o princípio da palavra de Deus, mas mesmo falhando, mesmo algumas vezes agindo contrários à palavra de Deus. Talvez você não vai encontrar aqui o texto, mas nós vamos ver aqui esse caso de Sara, né, que orienta, né, vamos dizer assim, sugestiona a Agar como uma escrava que poderia ser, dar a opção de ter um filho. Nós não vamos encontrar justificativa na palavra de Deus. Você não vai encontrar uma justificativa plausível que vai dizer: não, mas Deus permitiu, Deus deixou. Não foi Deus quem orientou. Não foi Deus quem sugeriu. Deus disse: eu vou fazer de você uma grande nação. Eles procuraram meios alternativos. Que nós possamos olhar para a palavra de Deus e estarmos buscando a direção de Deus nas nossas vidas. E entendendo que mesmo diante das falhas e diante das imperfeições, as pessoas vão olhar para aquilo que nós estamos buscando diante da presença do Senhor, e que nós precisamos realmente procurar sabedoria para podermos continuar vivendo em harmonia e reconhecendo que somos imperfeitos, mas que Deus está aperfeiçoando as nossas vidas para que possamos ser homens e mulheres do Senhor. Que ao sairmos aqui nessa noite, nós possamos ter essa convicção e essa certeza de que vai ficar aquilo que nós estamos vivendo. Talvez tenhamos falhas, sim, mas quando nós temos a intenção, quando nós temos um coração desejoso, quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador, nós vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor através das nossas vidas. E que ao sairmos aqui nessa noite, nós possamos dar o exemplo. Não somos perfeitos? Não. Estamos buscando a perfeição? É o que a palavra de Deus nos orienta. Estamos buscando a santificação? É o que a palavra de Deus nos diz. Mas no meio do caminho, algumas vezes, sentimos falhas, sentimos medo. Sentimos, como os discípulos quando estavam com Jesus no barco. Eles ficaram apavorados. Não ficaram com medo. Eu fico imaginando, irmãos, para um pescador, homem acostumado no mar, homem acostumado às intempéries do tempo, né, com as dificuldades, ficar com medo de uma tempestade devia ser algo terrível. Não era qualquer ventinho, não era qualquer tempestade, era algo assustador. Para eles ficarem com medo era algo realmente tremendo. E Jesus disse para eles: olha, vocês estão com tão pouca fé. Eu já não disse que vocês vão fazer maravilhas? Eu já não disse que eu estaria com vocês? Eu não disse que vocês têm muitas coisas para fazer? Mas é incrível, irmãos, quando as tempestades vêm, a gente esquece das promessas de Deus nas nossas vidas. Deus disse para Abraão: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Nações serão abençoadas. Deus não disse para Abraão: você vai ser pai de muitas nações, porque de você vai nascer em muitas nações. Não, Deus disse: você vai ser pai de uma grande nação. E muitas nações serão abençoadas. E você será uma nação extraordinária. Saíram várias nações. Mas por não dar ouvidos àquilo que Deus tem colocado, e que muitas das vezes nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, que possamos realmente sair daqui com essa convicção. Não estamos aqui criticando Abraão em hipótese alguma. Quem somos nós? Mas para que nós possamos aprender e entender que a palavra de Deus nos dá uma direção, e nós precisamos continuar nessa direção. Deus tem nos chamado para a sua maravilhosa luz, e é nessa luz que nós devemos continuar caminhando.
Deus tem nos colocado num caminho, e esse caminho Ele diz que é estreito, é um caminho difícil, é um caminho que tem pedras, tem espinhos, mas no final Ele nos dá a vitória. Nós temos que continuar nesse caminho. Tome muito cuidado com os atalhos. O diabo coloca muitos atalhos nas nossas vidas, com a ideia de facilitar a nossa caminhada, mas não existe facilidade. A facilidade é você se manter no caminho, porque Deus está presente contigo. Deus está conduzindo a sua vida e a minha vida. E é através desse Deus que nós vamos obter vitória. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue abençoando o seu lar, a sua família. Que Deus continue falando ao seu coração. E que nós possamos olhar para a palavra de Deus e ver que perfeição, como Deus disse para aquele jovem rico, existe só um que é bom: Deus. Só Ele é perfeito. E é Ele que você deve servir. Jesus realmente Ele mostra, Ele ensina as verdades a respeito dele, a respeito daquilo que Ele veio com uma missão maravilhosa de nos ensinar a andarmos e a dependermos totalmente do Senhor. Que ao sairmos daqui possamos sair com essa convicção de que Deus tem planos para a sua vida, de que nós estamos debaixo das promessas do Senhor e que essas promessas não falham e que eu não preciso antecipar as promessas de Deus. Eu não preciso tentar encurtar, eu preciso continuar confiando. Confiança, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, é esperar aquilo que nós não vemos, é aquilo que vai acontecer. Isso é fé. É esperar algo que nós não alcançamos no instante, mas que lá na frente nós vamos obter. Isso é esperar, isso é confiar e dizer: Senhor. Eu gosto muito daquele texto de Josafá lá no Antigo Testamento, né, quando ele diz: Senhor, nós estamos sendo ameaçados pelos nossos inimigos, eu não sei o que fazer. Eu realmente confesso que tudo que eu podia imaginar fazer deu por terra, não sei, mas ele diz assim: mas os meus olhos, os nossos olhos estão postos no Senhor. Amém. E ele ora ao Senhor, e Deus se alegra e diz: Josafá, você não vai precisar guiar, fica tranquilo, já que você confiou em mim, eu vou à frente. Já que você colocou a sua confiança naquilo que eu posso fazer, você vai ver o livramento que eu vou te dar. E é algo extraordinário, porque Deus cumpre a sua promessa. E muitas das vezes, irmãos, nós precisamos parar de ir para a batalha. Não que você não tenha que enfrentar as batalhas, mas algumas vezes, antes de ir, eu tenho que dizer: Senhor. Algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes o Senhor vai dizer: não se preocupe, deixe que eu vou lutar por você. E algumas vezes nós queremos lutar sem a direção de Deus, sem a presença do Senhor. E nós possamos dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, eu quero. Eu não sei como fazer, não sei como agir, mas eu sei que o Deus que eu sirvo vai me dar a vitória. Que ao sair daqui nessa noite, nós possamos sair com essa convicção, com essa certeza. Talvez você tenha alguns problemas, dificuldades na semana, provavelmente terá, mas que você diga: Senhor, eu não sei como fazer, mas eu vou entrar no meu quarto. Eu vou colocar o meu joelho no chão e eu vou clamar, eu vou falar contigo. Eu quero que o Senhor realmente confirme a tua palavra no meu coração, que o Senhor dê paz na decisão que eu tenho que tomar, para que eu possa fazer e agir segundo o desejo do teu coração. Curva a sua cabeça, agradeça a Deus pela sua vida e coloque diante do Senhor tudo aquilo que precisa ser mudado. Tem um cântico que diz: porque muito do que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Todos nós precisamos um pouco mais de nos aproximarmos de Deus. Nunca é muito, né? Eu já tenho bastante relacionamento com Deus. Irmãos, cuidado. Se você acha que está com muito relacionamento com Deus, o orgulho está tomando conta. Está muito próximo da queda. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais as nossas imperfeições aparecem. Quanto mais próximo da luz, mais nós enxergamos os defeitos, não do outro, o defeito nosso. E pedimos para que Deus direcione as nossas vidas. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque tu és o Senhor dos senhores, tu és o nosso Pai, um Deus que realmente é perfeito, e mesmo assim o Senhor nos ama. Obrigado, Pai querido, porque nós podemos colocar toda a nossa confiança no Senhor. Ajuda-nos, Pai querido, nas nossas limitações. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Quantas vezes nós falhamos? Quantas vezes tentamos fazer aquilo que nós julgamos ser correto e que desagrada ao Senhor?
Quantas vezes nós deixamos de obedecer a Tua palavra e tomamos atitudes, tomamos decisões que entristecem o Teu coração. E nessa noite, Pai querido, nós possamos ter a certeza e nos comprometamos diante do Senhor, que venhamos nos comprometer diante da Tua palavra, diante de tomarmos qualquer decisão, buscarmos a Tua direção nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai querido, pelos Teus servos que aqui se encontram. Nós oramos no nome e por amor a Jesus. Amém. 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 Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, que Deus possa continuar direcionando suas vidas